Alimentar a crescente população mundial é hoje um dos grandes desafios da humanidade. A agricultura digital, de precisão ou 4.0, como também é conhecida, é já uma realidade em todo o mundo e o Alentejo não é exceção. As tecnologias de informação estão a transformar a forma como produzimos os alimentos, proporcionando aumentos de produtividade, de eficiência e a consequente redução de custos. Fomos ao encontro de algumas das empresas mais sofisticadas do Alentejo para conhecermos de perto o futuro da agricultura. A Vitacresce é uma empresa que está sediada aqui em Portugal há mais de 40 anos. Iniciou-se de origem em Almancil, entretanto expandiu para esta região de Eldemira e está aqui presente há mais de 30 anos nesta região. A proximidade do mar e a nossa localização geográfica é muito própria para o cultivo de saladas, especialmente saladas Baby Leaf, que é o nosso produto. Teremos aqui de certeza mais de 60 folhas diferentes que depois serão misturadas em várias misturas de salada para portar também, obviamente, a diversidade que o consumidor espera. A Vitacresce é principalmente um produtor de quarta gama, ou seja, são saladas preparadas, lavadas, prontas a consumir, e é um setor que foi praticamente lançado pela Vitacresce aqui em Portugal. Com uma produção de 9.000 toneladas ano e uma faturação que ronda os 35 milhões de euros ano, a Vitacresce Portugal emprega 420 trabalhadores, muitos deles pertencentes a gerações diferentes das mesmas famílias. 80% da produção é para consumo interno, 20% exportada para a Inglaterra e a inovação dos produtos é uma aposta constante e ganha. Nos últimos 2 anos, 20% do volume de vendas são de produtos novos lançados no mercado. As preocupações ambientais também estão no ADN da empresa e nos mais de 300 hectares que explora sobretudo ao ar livre. 10% da área produtiva está reservada ao aumento da biodiversidade e 11%, cerca de 35 hectares, à agricultura em regime de produção biológica. Gerir eficientemente toda a produção só é possível graças ao investimento nas tecnologias digitais. E em termos de tecnologia nós decidimos há 3 anos atrás, porque tínhamos de alguma maneira ganharmos tempo para controlar todos os nossos processos, fosse em termos de modos de produção, fosse custos operacionais no campo, e tivemos que arranjar uma maneira de integrar tudo no sistema, e temos os nossos iPads com que andamos no campo, em casa, em qualquer sítio, qualquer lugar de Portugal, de fora de Portugal, e conseguimos controlar tudo o que são operações, tudo o que está a ser consumido em termos de semente, fertilizantes, o que seja nas nossas quintas. Nós trouxemos esta máquina, que é uma máquina de esterilização a vapor, ou seja, injeta vapor no solo, de maneira a esterilizar e a matar as infestantes que nós não queremos no solo. Estamos numa área de produção biológica. Com a mesma área conseguimos produzir ou tirar destas terras o dobro dos quilos produzidos anteriormente. Para além do aumento da produtividade, as tecnologias digitais permitem ainda a gestão eficiente dos recursos disponíveis. Temos aqui uma sonda que nos mede e nos dá os valores da água que existe no solo e a que profundidade está essa água. Nós conhecemos as necessidades da planta em termos de necessidades hídricas. Com esses dados programamos as regas que vamos aplicar à cultura, a duração dessas regas, e podemos dizer com a ajuda desta sonda e a rede de sombra que temos aqui por cima desta cultura, nós reduzimos o consumo de água para esta cultura em específico em 30%. Agora aqui podemos observar um GPS, tecnologia RTK, que para além de nos poupar tempo, ganhamos bastante tempo com a sua utilização, conseguimos com a mesma área que tínhamos antigamente aumentar a área a semear em 5%, pois esta máquina faz a preparação de camas ao milímetro, e com 1 milímetro aqui e o outro ali conseguimos esses 5% em termos de área. Também no controlo e monitorização das pragas que podem ser prejudiciais às culturas, a tecnologia tem vindo a facilitar o trabalho dos agrónomos no terreno.
Este exemplo é uma trap view, é uma armadilha eletrónica. Consiste neste ponto onde está a feromona colocada, que é o que atrai o inseto. O inseto vai naturalmente tentar entrar dentro deste funil e, como não consegue voltar a sair, é direcionado para o interior, onde existe uma armadilha com cola, ele fica ali preso e este equipamento superior retira uma fotografia todos os dias e envia-nos essa informação. O equipamento está parametrizado para identificar concretamente a espécie que nós estamos a monitorizar. Caso seja outra espécie, ele não a conta e diz-nos que não é a espécie que nós pretendemos. Permite-nos não ter que vir todos os dias monitorizar uma armadilha, uma vez que recebemos no nosso e-mail, no nosso telemóvel, um alerta cada vez que um inseto é capturado. Na senda das empresas agrícolas tecnologicamente mais desenvolvidas, viajamos agora até à Fréstia, em Malavado, no concelho de Odmira. São 19 hectares de ecostufas em vidro para a produção de variedades pouco comuns de tomate cherry e mini-pimento, onde o que se privilegia é a qualidade e o sabor dos frutos, produzidos da forma mais eficiente que as tecnologias digitais atualmente permitem. Aqui controlamos tudo, desde quantidade de luz, temperatura da estufa, níveis de dióxido de carbono dentro da estufa, nutrientes para as plantas, rega, tudo é controlado por um programa de clima. Um fator extremamente importante é a temperatura. E nós, para mantermos a temperatura que queremos aqui dentro, temos um sistema de cogeração. É uma unidade que consome gás natural, produz energia elétrica que é vendida para a rede pública. Aproveitamos todo o calor, isto é, o sistema de arrefecimento do motor e o arrefecimento dos gases de escape. Tudo isso é aproveitado para aquecer a água a 90 graus. E essa água durante a noite circula pela estufa, por estes tubos, de acordo com as necessidades e afinando e mantendo a temperatura que queremos aqui dentro. Para além disso, estes tubos têm outra função, que são carris, onde andam os carros de trabalho aqui dentro, que são carros elétricos. Depois filtramos os gases de escape por através de um processo catalítico e eliminamos os monóxidos de carbono, os sulfurosos, metais pesados que possam existir. Ficamos com CO2 puro e esse CO2 puro é injetado para dentro da estufa e é consumido pelas plantas no processo de fotossíntese. Toda a água da chuva que cai em cima dos 19 hectares das estufas de vidro é canalizada para reservatórios e usada depois para a rega das plantas. Outra inovação é que dispensam a utilização dos solos porque trabalham em hidroponia. Fazemos a cultura em placas de fibra de coco, que acaba por ser o substrato onde as raízes se estendem. Utilizamos rega gota a gota. A rega é feita de uma forma automática, temos vários sensores que medem a condutividade das placas e determinam as necessidades hídricas da planta. Quando fazemos a rega, os nutrientes vêm com a água, os nutrientes necessários. Aquilo que as plantas não aproveitarem durante a rega vai escorrer para esta placa e aproveitamos toda a água não utilizada, que vai para um depósito, para um drain, e que volta a ser incorporada na rega posteriormente, corrigindo as concentrações de nutrientes. Portanto, nós trabalhamos em circuito fechado, não perdemos uma gota d'água. E não é por acaso que estas estufas estão em vidro. O objetivo é refratar a luz do sol. Ao fazer refração da luz, fazemos com que a luz seja dispersa por toda a estufa. Toda a zona da planta, mesmo as partes mais baixas, acabam por ter acesso à luz e os próprios frutos. Depois temos aqui uma série de mecanismos que, no verão, temos muito mais horas de luz e podemos ter temperaturas elevadas e raios incidentes muito fortes. Aí temos formas com um autómato de caiar todo o teto da estufa para limitar um pouco a luz que entra. Também temos mantas térmicas que também servem no verão de mantas sombreadoras.
e que tem uma dupla função, porque no inverno funcionam como mantas térmicas para manter a temperatura dentro da estufa. No inverno, toda a luz que entra é extremamente importante, e se o teto começa a ficar sujo com poeiras, o mesmo autómato, o mesmo robô, vai levar tudo e põe tudo a brilhar no teto para que não se perca nada da luz. Menos 1% de luz é menos 1% de crescimento. Isto são valores diretamente proporcionais. Nestas estufas tecnologicamente avançadas, que empregam em média 180 trabalhadores, os investimentos ultrapassam €1 milhão por hectare. A agricultura de precisão praticada pela Frestia produz 3.000 toneladas de frutos por ano e origina volumes de faturação entre os 12 e 14 milhões de euros ano. Inglaterra, Holanda e Alemanha consomem 85% da produção total. Com 22 anos de existência, a Frestia pondera aumentar a área de produção, mas a melhoria contínua da eficiência e da qualidade dos produtos, a par com a melhoria do meio ambiente envolvente, são, para já, os grandes projetos para o futuro. Na pecuária, as tecnologias digitais também começam a ganhar terreno e a transformar o setor. Exemplo disso é a ACBM, Associação de Criadores de Bovinos Martelengos, em Évora. Criada em 1987 por um grupo de 13 produtores, com o objetivo de defender os interesses dos criadores e contribuir para a manutenção, preservação, melhoramento e promoção da raça autóctone martelenga, a ACBM conta atualmente com mais de 200 produtores aderentes ao livro genealógico e que representam cerca de 14.500 fêmeas reprodutoras em atividade. Agilizar e otimizar todos os processos de produção torna-se assim essencial e, para isso, a tecnologia é uma ferramenta de gestão indispensável. Estamos no centro de testagem da raça martelenga. Este equipamento da Ocofarm permite-nos, eletronicamente e com a aplicação informática associada, controlar na testagem de machos candidatos a futuros reprodutores a ingestão diária individual. Estamos numa fase em que já não queremos animais com crescimentos muito grandes, sem saber o que é que eles consomem, sem saber o que é que custa a sua alimentação. Numa unidade como estas, onde temos testagem de reprodutores e temos a recria e acabamento de animais para abate como carne martelenga DOP, é muito importante reduzir custos de produção. A produção de uma carcaça de vitelão martelengo DOP, cerca de 70% a 75% do seu custo é a alimentação. E o que é que podemos fazer nesse sentido? Se temos uma fatia tão grande dos custos de produção que são a alimentação, tentar perceber como é que podemos reduzir isso com estratégias de alimentação mais económico, mas há mais coisas que podemos fazer e uma delas é, com este equipamento, selecionar os animais que são mais eficientes em termos alimentares. Se tivermos 2 animais no mesmo ambiente, com a mesma idade, animais semelhantes, com o mesmo peso e com o mesmo nível e a mesma velocidade de crescimento, o mesmo ganho médio diário, semelhante, se formos analisar o que é que cada um comeu para chegar àquele peso, há diferenças. Significa que o animal que comeu menos é mais eficiente. Basicamente, como é que isto funciona? Cada animal tem identificação eletrónica, tem um colar com um transponder, cada unidade de alimentação tem uma antena. Quando o animal entra na porta para se alimentar, o software identifica o animal, cada unidade tem uma balança que transmite ao software o peso do alimento. E o software sabe exatamente que quantidade de alimento em quilos está no comedor. Come, quando sai é identificado novamente pela leitura do transponder e pela diferença de pesos, o software diz-nos diariamente que quantidade de alimento o animal ingeriu. Depois há uma exportação dos dados diariamente para um ficheiro TXT que nós utilizamos e importamos para a nossa base de dados geral do livro genealógico e que é usada para depois calcular os valores genéticos para o consumo alimentar residual. Diariamente, esse nosso colega que eu referi, o Luís Mário, monitoriza a questão, vê os gráficos de alimentação dos animais, se está tudo normal, se há algum animal que por alguma razão
se consumiu menos e se há uma quebra brusca num dia e no dia a seguir mantém esse pouco consumo, alguma coisa se passa com o animal. E durante o teste temos esse controle, enfim, para ter a certeza que corre tudo bem. Quando passámos para este equipamento holandês da Ocofarm, a diferença é enorme, porque nós com o sistema anterior não conseguíamos controlar a ingestão total de alimento. Aqui com este sistema, tudo o que o animal come é apenas fornecido nestas unidades e controlamos o que ele come. Portanto, com este sistema o animal pode comer à discrição aquilo que tem vontade de comer diariamente, para exprimir ao máximo a sua capacidade genética de crescimento. Estes equipamentos são caros, só para vos dar uma ideia, temos 9 unidades, 3 em cada parque, 3 parques com 9 unidades. Este equipamento custou-se cerca de 70 mil euros e teve uma comparticipação próxima dos 40% com este programa de apoio financeiro aos grupos operacionais. A preparação da alimentação dos animais também não dispensa o recurso à tecnologia. Para além de permitir dosear rigorosamente as quantidades de nutrientes necessárias ao bom desenvolvimento animal e gerir eficientemente os custos com a alimentação, há ainda um outro ganho não menos importante: a preservação do meio ambiente. Aqui a ACBM tem um pivô de cerca de 16 hectares aqui na unidade, onde produzimos apenas forragens para incluir na mistura diária que é feita no Unifeed. Temos nos silos uma silagem de Nutrimix e basicamente o que fazemos é recorrer ao apoio técnico de uma empresa especializada em nutrição e alimentação animal, que nos faz a análise das matérias-primas que produzimos aqui e que complementa esse perfil nutricional com um farinado próprio para depois dar-nos a forma equilibrada da mistura diária que temos que fazer no Unifeed. Como nós sabemos, as vacas têm uma cota parte de responsabilidade na emissão de gases nocivos para o ambiente, metano e outros, e animais mais eficientes são menos produtores de gases nocivos para o ambiente. Em relação ali ao pivô, posso ainda também acrescentar que recentemente aderimos às práticas de sem mobilização e de conservação do solo, portanto só praticamos sementeira direta. Também na pesagem dos animais, as tecnologias digitais substituíram o tradicional registro analógico com o papel e a caneta. Os animais estão identificados eletronicamente, à entrada na balança há um bastão que lê a identificação eletrónica, esse bastão está emparelhado com o equipamento, pode ser um telemóvel ou um tablet ou um computador, mas enfim nós usamos um tablet ou um telemóvel. Esse telemóvel usa uma aplicação em Android que registra a informação recolhida no campo e depois sincroniza com a base de dados, seja a exploração, seja a GenePro. E fica tudo registado. O que é que ganhamos com isto? Eficiência, rapidez no processamento dos dados e evitar erros. Os planos futuros da ACBM passam, inevitavelmente, por uma aposta contínua nas tecnologias digitais, ampliar o número de equipamentos de controlo de ingestão individual e instalar sensores que monitorizam o comportamento reprodutivo das vacas são alguns dos objetivos a médio prazo. Quanto mais a tecnologia tornar precisa e eficiente a pecuária e a agricultura que praticamos, maior será o sucesso da humanidade para vencer os 2 grandes desafios com que se depara: preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo que garante alimento à crescente população mundial.